Nessa aula, continuaremos tratando do processamento de dados através da RBMC, ou Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Nesse processamento relativo, a gente utilizará o software da Trimble, ou o TBC, Trimble Business Center. Ele é um software muito difundido no nosso mercado nacional e muitos profissionais atuam também com esse tipo de software. Então vamos descobrir primeiro nessa aula como fazer o processamento da nossa base através das nossas redes de referência. E na próxima aula, a gente vê como realizar o processamento e o ajustamento dos nossos pontos do rover, juntamente com essa base já processada e corrigida. Tá bem? Então, entrando nesse processo, como que a gente parte? Venho aqui em iniciar um novo projeto e criamos um modelo em branco. A partir deste modelo em branco, é que a gente faz as configurações do nosso projeto. Então, notem. Ele já criou para a gente o nosso projeto, ele carrega a tela, por enquanto, no sistema arbitrário, 00. E eu venho aqui no configurações, onde, de fato, a gente entra nas configurações do nosso projeto. Entro já logo de cara em sistemas de coordenadas, onde nós iremos definir, em alterar, aqui embaixo, qual é o sistema que nós estamos trabalhando. Então, sistemas de coordenadas, busco o Brasil, no formato Sirgas 2000 como sendo o seu datum. Isso é importante, pessoal, a gente já teve uma aula sobre isso. E aí eu seleciono a minha zona UTM. Na minha situação, aqui Piracicaba, interior de São Paulo, estou na zona 23 Sul. Pode ser que seja a mesma de vocês, como pode ser um pouquinho diferente. Então é importante que vocês sempre busquem a zona de referência. Concluir a ação, opto por nenhum modelo de geoide e eu concluo a configuração do meu sistema de coordenadas. A partir de então, em unidades, nós vamos definir o número de casas decimais para as nossas coordenadas e também para a nossa distância. Então, latitude e longitude, padrão INCRA, 3 casas decimais. Se for coordenada plano TM, 2 casas, da mesma forma que a elevação. Eu gostaria de expandir o meu erro padrão horizontal. Então, isso aqui vai ser uma informação que também aparecerá para a gente no documento. Como a distância ela não aparece nessa primeira tela, nós buscamos no menu lateral e já introduzimos que trabalharemos com 2 casas decimais. A partir de então, basta entrar em cálculo, tolerância do ponto, primeira opção, e a gente coloca a qualidade do nosso levantamento. Notem, se eu coloco meu mouse em cima, ele conta a tolerância para comparação entre as coordenadas horizontais calculadas finais para um ponto e as coordenadas horizontais calculadas usando outros dados. A gente já pode dar entrada ou com a informação do seu equipamento, a qualidade técnica dele. Fiz a alteração? Basicamente, eu já desço para o nosso erro padrão, onde a gente coloca o nosso nível de confiança. O nível de confiança, para quem trabalha com georreferenciamento, é desse 1 sigma. Vocês vão perceber uma pequena diferença entre o TBC e o Topcon Tools, porque aqui ele mostra já o valor de 1 sigma e no Topcon Tools a gente entra com o valor de 68%. Mas também significa a mesma coisa se você for pegar ao fundo da palavra. Então eu concluo a minha configuração de projeto. Finalizei ela. Notem, nossas coordenadas já foram completamente alteradas. Estamos no sistema de referência, nosso Sirgas 2000, e estamos trabalhando no nosso sistema de coordenadas UTM. Então, a gente inicia agora nosso trabalho. Venho em arquivo, salvo meu projeto, já que ele já foi criado, tanto o nosso modelo quanto o projeto ele foi criado, podemos já salvar ambos. Vim aqui em salvar projeto como modelo, jogo o nome, assim como nós fizemos no outro trabalho, então, curso de processamento GNSS, salvar projeto como modelo padrão e eu salvo. Ótimo. A partir de agora, a gente parte com a introdução dos nossos dados. Da mesma forma que no Topcon, a importação ela pode ser feita de algumas formas. A primeira delas seria através do importar aqui logo na nossa lateral, ou da mesma forma que nós fizemos na etapa anterior, arrastando da janela dos dados. É por qual eu vou partir. Temos aqui os arquivos da nossa base e eu arrasto para o meu projeto. Venho em antena, justamente para que nós possamos caracterizar qual é o modelo dela. Então, tem diversos modelos também existentes. Como na etapa anterior a gente trabalhou com o modelo da Topcon, vamos fazer o mesmo aqui dentro. É uma Topcon modelo Hyper. Então, vamos pegar aqui o Hyper. Legal, centro de fase da antena, ele já vem com o padrão do nosso fabricante e do equipamento utilizado, e a gente entra com o valor da antena, 1,83 metros.
Ele já arredondou para 2 casas decimais, que foi o padrão utilizado pela gente. E eu confirmo a operação. A nossa próxima etapa é trazer a informação dos nossos bases de referência. Então a gente busca também na nossa pasta. Arrastei as 3 bases que nós gostaríamos de trabalhar e o sistema ele também importa. Da mesma forma que nós fizemos com a nossa base, entramos aqui em antena, já vemos que elas foram introduzidas automaticamente, já foi interpretado isso, passo pela aba receptor e aí então eu concluo a minha importação. Percebam, nossos vetores já foram criados aqui na tela. Então essa linha na cor azulada é o nosso vetor para o nosso processamento. Nossa próxima etapa é justamente introduzir as coordenadas corrigidas das nossas redes de referência para que nós possamos fazer o processamento da nossa base. Então é um pouquinho diferente o procedimento, mas vocês vão perceber em qualquer software que vocês venham a trabalhar que o procedimento ele é muito parecido. Então a lógica para o processamento ela consiste na mesma etapa de construção. O que muda é a ferramenta que vocês trabalhem. Então eu vim em propriedades, entro na última opção, adicionar coordenadas, e aí a gente pega daquele nosso descritivo os dados que serão introduzidos na coordenada leste, norte e a nossa elevação. Então vamos lá? Fazendo já a nossa checagem logo de cara, percebam que as coordenadas elas estão muito próximas. 991 já arredondou para 2 casas, 91. 024, 02. E a nossa altitude, a mesma coisa. Entramos na ferramenta onde tem o símbolo de interrogação para nós colocarmos a qualidade do nosso controle. Ele é uma qualidade de controle. A mesma coisa vale para a nossa elevação. Ele se tornou uma base de referência horizontal e vertical para o meu projeto, da mesma forma que foi feito anteriormente. Venho em concluir, e aí por fim, notem aqui embaixo, grid, tem um ícone vermelho, uma bolinha vermelha, é para calcular o projeto requerido. Então eu já habilito essa opção, ele processa e entra com essa coordenada. Repetimos o processamento para as outras 3 estações, ou 4, ou 2, quantas vocês tiverem, quantas vocês entrarem no projeto. Percebam, a partir de agora, a gente já tem as 3 estações de referência com o nosso controle horizontal e vertical. Então, a gente já vai entrar no mérito do processamento da nossa base de interesse, que é o nosso ponto recém-introduzido. Então, podemos primeiro, ficar a critério realmente, desabilitar as nossas linhas de base, né, entre as bases, isso é uma opção. Ou ainda, se você não tivesse interesse, pode fazer o processamento direto. Se eu desabilito esse processamento entre as minhas bases, a gente terá apenas o processamento entre a base de referência e o seu ponto, ou seja, somente esses vetores de igualdade, todos que vão ser direcionados para a sua base. Então entramos em levantamento, processar linhas de base. Aqui embaixo ele dá a conclusão, quantas linhas nós temos que processar, e aí teremos o resultado. Nosso processamento ele já foi concluído, então a gente salva a informação e, por fim, entra em ajuste de rede. Nessa etapa, nós entraremos com os valores dos sigmas do descritivo dos nossos documentos. Então a gente vai reabri-los e introduzir os nossos valores aqui tanto para leste, para norte, quanto para a nossa elevação. Então que valor que eu vou entrar aqui? 0.001, 0.001 e outro 0.006. E o que vai acontecer? Notem, estamos trabalhando com 2 casas decimais, então ele já faz o arredondamento, ele joga para cima, caso a gente tenha um número superior a 5. Mesma coisa a nossa estação de Campinas e aí depois nossa estação de São Carlos. Finalizamos a introdução dos nossos dados, basta clicar em ajustar e aí ele já mostra o resultado do nosso ajustamento, que é esse status. O ajuste ele foi bem sucedido. Então legal, é justamente o cenário que nós gostaríamos de ter. Vou em OK para concluir essa ação e aí a gente já vai pensar no nosso relatório de saída do TBC. E para gerar o relatório, basicamente, entro em dados,
busco em relatórios e aqui a gente já tem alguns que nós podemos trabalhar. Nesse primeiro momento, vou utilizar o modelo padrão, relatório de ajuste de rede, e aí depois que nós fizermos o processamento dos nossos pontos do hover, a gente cria um relatório personalizado para levar para o métrica topo. O relatório ele é aberto aqui para a gente e nós já temos o controle das nossas coordenadas ajustadas. E também a nossa coordenada geodésica final, aqui no sistema geográfico ou no nosso sistema plano topográfico UTM. Na sequência, na próxima aula, a gente vai fazer a introdução dos nossos dados do hover para o posterior processamento de dados. Fiquem de olho. Até a próxima.